Seja bem-vindo a mais uma sessão de partilha de conhecimento, partilha de experiências, de opiniões, enfim. O que interessa aqui é, de facto, estarmos juntos a pensar a formação e discutir um pouco aquilo que vamos aprendendo e vendo e sentindo no dia a dia. E hoje, um tema que sai muito caro a quem trabalha na área da formação profissional, que tem a ver com o Portugal 2020 e esses projetos formativos, que está a despertar alguma ansiedade em algumas das pessoas que trabalham no mundo da formação profissional. E por isso mesmo, o tema chama-se Projetos Formativos no Portugal 2020, uma luz ao fundo do túnel, portanto é uma questão que hoje temos, e nada melhor do que passar a bola e a palavra ao Pedro Araújo, alguém que está muito perto destes projetos, não só de agora, mas de há uns anos esta parte, para nos falar e medir o pulso a tudo quanto se está a passar no que diz respeito aos projetos formativos integrados no Portugal 2020. Pedro, obrigadíssimo por aceitares mais uma vez este convite, por estares connosco, por partilhares um pouco da tua experiência, das tuas práticas na área da formação. Obrigadíssimo. Pronto. Em primeiro lugar, quero desejar boa noite a todas as pessoas que estão aqui neste webinar e agradecer o convite-me que foi endereçado pelo Portal Format, o Mário Martins, que tem feito um trabalho muito bom na partilha de conhecimento, e é isso mesmo que proponho vir aqui fazer hoje, portanto, partilhar a minha experiência, o meu conhecimento que eu tenho ao nível do Portugal 2020, abordando projetos formativos e tentar perceber ou tentar dar uma visão do que está a passar dentro do Portugal 2020, dos atrasos e também algumas estratégias que podem ter quando a candidatura ou quando estiverem a submeter as vossas candidaturas. Eu vou partilhar então aqui a apresentação que tenho, que preparei. Portanto, projetos formativos no Portugal 2020, uma luz ao fundo do túnel. Em primeiro lugar, queria deixar também alguns contactos que vocês podem e devem utilizar caso hajam algumas dúvidas. Vou falar um pouco também sobre a minha experiência profissional. Neste momento, trabalho no Instituto Bento Jesus Caraça, que é um instituto, uma organização sem fins lucrativos que concorreu e concorre também a projetos formativos no antigo quadro comunitário e que irá agora concorrer também como entidade formadora a linhas de financiamento. Deixo também o meu e-mail pessoal, araújo.sousa@gmail.com. Não querendo tomar muito do vosso tempo, mas preparei aqui uma breve apresentação. A minha profissão neste momento é gestor de formação. Em termos de experiência profissional, desde 2007, com o CREN, identifiquei, sinalizava e identificava e elaborava, acompanhava e avaliava projetos formativos de intervenção social ao Fundo Social Europeu e também projetos formativos, que é aquilo que nos traz hoje aqui. Trabalhei com empresas, com entidades formadoras, com associações empresariais e atualmente, como já referi, sou gestor de formação no Instituto Bento Jesus Caraça, que vai concorrer ao Portugal 2020 e vai concorrer a algumas linhas que neste momento começam a aparecer e que as entidades formadoras e outras entidades, como associações, empresas, podem se candidatar. Programa de hoje, fazer um ponto de situação do Portugal 2020, projetos formativos, o acordo de parceria que Portugal estabeleceu com a União Europeia e o respectivo quadro comunitário e o programa que é o Portugal 2020, atrasos, causas e consequências. Vamos, no ponto número 2, ver os planos de aviso de abertura para 2016, analisar algumas medidas formativas que, na minha opinião, as entidades podem se candidatar, as entidades formadoras e outro tipo de associações e também as empresas, e depois, na minha opinião, também queria partilhar 5 passos essenciais para fazerem a vossa candidatura a projetos formativos.
e no fim deixarei um espaço para questões que espero que apareçam, de modo a que as vossas expectativas, pelo menos neste webinar, sejam cumpridas, já que no Portugal 2020, e vamos abordar um pouco as razões desses atrasos não têm sido cumpridas. Portanto, Pedro, deixa-me só, peço desculpa, Pedro, deixa-me só dizer que podem colocar questões por e-mail ou também fazer comentários no próprio YouTube, que nós vamos estar atentos a esses comentários e depois vamos colocar essas questões e essas dúvidas aqui ao Pedro. Muito bem, Mário. Conto contigo para fazeres essa moderação das questões. Em termos de acordo de parceria, eu não queria entrar neste webinar em partes muito técnicas sobre o que é composto o Portugal 2020, mas em traços gerais ele é composto por 5 fundos europeus, o FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu, o FEADER, o Fundo Europeu de Agrícola e Desenvolvimento Rural, e o FEAMP, o Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas. Até 2020, não será certamente até 2020, será até 2021, 2022, este quadro comunitário, ou a soma destes fundos é composta por 25 mil milhões de euros, portanto, vamos tentar perceber dentro da formação e tentar concorrer a alguma dessa dotação através de projetos formativos. Atrasos. Em termos de causas nacionais, poderá haver aqui possíveis atrasos no fecho do antigo quadro comunitário, no Ucrânia, que atrasou um pouco a entrada do Portugal 2020. Também a forma como foi organizado o Portugal 2020, centralizado num único site, num único balcão, que é o Balcão 2020, todas as candidaturas, poderá ter também atrasado, visto que há uma estrutura muito pesada e existem muitas candidaturas e muitas entidades a concorrer ao longo destes 6 anos, e que foi necessário criar um balcão e uma plataforma que pudesse absorver e que as entidades todas beneficiárias pudessem candidatar-se através deste balcão. Portanto, são algumas... Mas, Pedro, à partida, desculpa lá, mas à partida esse balcão 2020 seria algo até interessante do ponto de vista de burocracia, de logística, ou seja, faz sentido concentrar num só espaço as candidaturas, não é? Assim à partida, certo. Não é? Sim, à partida era esse o objetivo de quem desenhou este quadro, era de facto facilitar o acesso à informação e o acesso e uniformizar, no fundo, todos os procedimentos e centralizar tudo no Balcão 2020. A ideia está boa, e o porquê que eu considero isto um atraso, ou melhor, porquê que eu coloquei aqui como um atraso? Porque foi, de facto, a comunicação oficial dos órgãos, dos programas operacionais e também de toda a parte que trata do Portugal 2020, nomeadamente a Agência para a Coesão, argumentava muito que desses atrasos tinha a ver com o facto da plataforma do Balcão 2020 não estar disponível. E dando um exemplo técnico, uma das medidas que nós vamos falar aqui é a formação de públicos estratégicos, esteve aberto desde maio, salvo erro, do ano passado, e agora sim está finalmente disponíveis os formulários para que as entidades possam fazer os seus projetos, neste caso projetos formativos. Portanto, a ideia é boa, mas houve de facto a comunicação que houve é que havia de facto alguns problemas na plataforma do Balcão 2020 que impediam, por exemplo, aos públicos estratégicos que as entidades formadoras e outras entidades pudessem realizar as candidaturas. Portanto, isto é a comunicação um pouco veio cá para fora, mas ouviu-se e houve-se muito ruído, mas este é o ruído que centrou mais atenção e que participou mais no discurso dos decisores políticos do Portugal 2020, dizendo que esses atrasos tinham a ver com o facto da plataforma não estar disponível. Em termos de prioridades, houve de facto prioridade de financiamento às empresas através do Programa Operacional da Competitividade e da Internacionalização, e também nós sabemos que o Portugal 2020 serve para financiar as estruturas públicas, que grande parte das verbas dos 25 mil milhões são exatamente para as estruturas públicas e para os organismos públicos poderem se candidatar. Portanto, tem que haver de facto esta prioridade de investimento, porque é no ponto de vista de estratégia do Portugal 2020
haver uma maior dotação para as empresas. Têm saído consecutivamente candidaturas dentro do Programa Operacional da Competitividade e da Internacionalização, também com muitos atrasos, também para as estruturas e para os organismos públicos, e agora, com o novo programa e com o novo calendário, estão previstas medidas, agora sim, formativas, para que as entidades formadoras e outros organismos possam candidatar-se. Mas, Pedro, as estruturas públicas, se calhar, que vão continuar a ser, não digo beneficiadas, mas pelo menos terão alguma prioridade no acesso nas candidaturas e no acesso a esses fundos, não te parece? Parece-me isso é público e, de facto, tem havido aberturas consecutivas para organismos públicos poderem concorrer ao Portugal 2020 e eles próprios serem beneficiários, porque há muitos organismos públicos que são beneficiários, mas também são organismos intermédios, ou seja, recebem verbas do Portugal 2020, candidatam-se enquanto organismos intermédios e candidatam-se também enquanto organismos beneficiários. E essa primeira vaga de candidaturas já foi atribuída, portanto já existem organismos intermédios, agora sim vão dar, ou prevê-se que no novo calendário as empresas e as entidades do setor privado possam candidatar-se. Mas sim, de facto, grande parte das verbas do Portugal 2020 são para entidades também públicas e para as empresas. Depois, de todos, houve de facto um atraso na aprovação do Orçamento de Estado de 2016 que, obviamente, atrasou o instrumento político e também comunitário que é o Portugal 2020, porque sem aprovação de Orçamento de Estado não é possível ao Estado português comparticipar a parte que fica a seu cargo nos projetos formativos. Esse Orçamento de Estado de 2016 já foi aprovado, já foi discutido na sua especialidade, já houve também a aprovação do Plano Nacional de Reformas, que é um instrumento que complementa a aprovação do Orçamento de Estado de 2016 e o ajudou a executar. Portanto, todos estes passos já foram dados que no passado não tinham sido dados e que impediam, de certa forma, que houvesse a oportunidade para as empresas e para o setor privado poder candidatar-se ao Portugal 2020. Portanto, isto também é um pouco público, mas agora com o Orçamento de Estado e com a aprovação do Plano Nacional de Reformas, tudo indica que finalmente será desta que o Portugal 2020 poderá e deverá cumprir com o calendário de aviso, de abertura de candidaturas e de encerramento, o que dá oportunidade às empresas e às entidades formadoras poderem fazer as suas candidaturas. Depois também houve uma mudança no paradigma do Portugal 2020, portanto o antigo governo apostava mais na exportação e no programa operacional da inclusão, no programa operacional da competitividade e da internacionalização, e agora há uma aposta um pouco mais clara e até em termos de dotação para a educação e formação de adultos em prol do investimento para as empresas, o que também atrasou um pouco a oportunidade para que as entidades formadoras e projetos formativos possam ser apresentados em sede de candidatura. Causas e consequências para o setor da formação: a falência de algumas entidades formadoras, que muitas delas recorriam consecutivamente às linhas de financiamento do CRED e do Portugal 2020, o desemprego de coordenadores técnicos de formação e administrativos, de certa forma não tendo projetos para gerir, para coordenar, obviamente que depois ficam sem trabalho e muitos deles têm que ir para o desemprego. Escassez de trabalho para prestadores de serviço, como formadores, consultores e empresas consultoras que ajudam as empresas formadoras a fazer projetos, a fazerem processos de certificação à DIGERT para se poderem candidatar, a fazer o alargamento das áreas de educação e formação. Isto tudo, este atraso todo também provoca, na minha opinião, uma descredibilização da formação, que muitas vezes é vendida a um preço um bocadinho mais em conta, exatamente porque também com a crise que Portugal viveu e vive,
neste momento é necessário haver aqui um novo catálogo de oferta formativa, onde os preços são um bocadinho mais baixos e, por vezes, pode haver aqui uma formação ou oferta formativa ser um bocadinho descredibilizada. Pedro, não achas, se calhar algumas empresas, entidades formadoras, ficaram se calhar demasiado dependentes dos financiamentos dos custos de formação? E até podemos ir mais longe e dizer que se calhar nós próprios, como consumidores de formação, se calhar estamos também todos um pouco habituados a ter formação, no fundo, que não é paga diretamente por nós. Isso também depois, nesta altura, acaba por também ter algumas consequências, se calhar, na oferta e na procura? Eu penso que sim. Eu acho que o setor da formação deve utilizar a formação financiada e deve utilizar os projetos como um princípio de alavancagem, ou seja, na minha opinião, as entidades formadoras não devem estar dependentes a 100% de financiamentos e devem procurar outras alternativas. E procurar outras alternativas significa diversificar a oferta formativa, procurar, se calhar, novos projetos, projetos diretamente, por exemplo, à Comissão Europeia, abranger ali um bocadinho o setor da formação para consultoria, para ajudar por exemplo, pessoas a criarem o seu próprio emprego, enfim, não estar, o setor da formação e, na minha opinião, as entidades formadoras não devem estar dependentes somente de fundos comunitários. Eu costumo dizer que os fundos comunitários são uma oportunidade, mas não são o sustento das entidades formadoras. E isso infelizmente trouxe consequências graves para as entidades formadoras que, de uma forma até legítima, podem criticar os atrasos consecutivos que houve no Portugal 2020, inclusive medidas que estiveram abertas durante o ano e que mensalmente foram adiadas. Isto provocou nos gestores de formação uma ansiedade muito grande e, por exemplo, não querendo entrar em pormenores, recorriam muitas vezes à banca porque sabiam, ou porque era público, que as medidas formativas abriam ou iam abrir daqui a 2 meses ou 3 meses. E, por vezes, mantiveram demasiado tempo os recursos humanos nesta expectativa. E isso trouxe realmente consequências muito graves para algumas entidades formadoras que não conseguiram ter fonte de financiamento e a oferta formativa paga para suportar custos com recursos humanos e outros encargos que são legítimos. Portanto, este adiar das medidas formativas consecutivas provocou exatamente esta gestão que algumas entidades formadoras tiveram em função de expectativas que não foram cumpridas. E isso foi muito negativo para algumas entidades formadoras. E obviamente que estamos a falar de um setor de formação que depende muito da oferta financiada, depende, mas não deve estar a viver somente disso. Isso traz menor competitividade do setor, no sentido que a oferta formativa fica um bocadinho descredibilizada porque os fundos nunca aparecem, porque há entidades formadoras que querem desenvolver projetos formativos e de facto não o conseguem. Portanto, medidas formativas com mais de um ano de atraso, mas e agora o tema de hoje é uma luz ao fundo do túnel, parece que há agora uma mudança de política no sentido de cumprir com o calendário que neste momento está disponível. A aprovação do Estado para 2016 também já foi executada, o Plano Nacional de Reformas também já foi aprovado pelos parceiros da concertação social, levam a que seja desta o cumprimento do calendário do aviso de abertura e de fecho de candidaturas seja cumprido. Para tal, muitos de nós, consultores, entidades formadoras, conhecem este instrumento que neste momento estão a visualizar, que é o plano de aviso de abertura de candidaturas para 2016, que está no site do Portugal 2020, das candidaturas, e que é de consulta pública, onde
podem ver que algumas medidas formativas neste momento estão com um aviso de abertura breve. Portanto, o documento que vocês veem neste momento em Excel foi retirado do Portugal 2020 e eu sinalizei aqui algumas medidas que... Pedro, nós não estamos a ver o Excel, estamos a ver ainda o teu PDF. Queres partilhar o Excel, é isso? Exatamente. Então vá lá, Então, ao modo de partilha e selecionar a janela que corresponde ao Excel. Exatamente. Estamos a ver a tua cara, finalmente. Okay. Exatamente, já estamos a ver o Excel. Pronto. Como eu estava a dizer, este Excel foi retirado do site do Balcão 2020, do Balcão 2020, não, do Portal 2020, e aqui há algumas medidas que as entidades formadoras podem se candidatar e que têm um aviso para breve. Portanto, formação modular para empregados e desempregados está aberto no Programa Operacional da Inclusão Social e do Emprego e está aberto no Programa Operacional de Lisboa. Isto quer dizer que a região Norte, Centro e Alentejo e Lisboa podem, ou melhor, podem ser desenvolvidos projetos formativos na região Norte, Centro e Alentejo e Lisboa por entidades formadoras, por outros operadores, e essa informação está disponível na portaria 97A e esperamos que agora, no final do mês de junho, saia o aviso de abertura de candidaturas e os formulários para que as entidades beneficiárias possam candidatar-se. O que tem acontecido é que têm aberto o período de candidaturas, normalmente é durante um mês, no último dia do mês de abertura. Portanto, estamos em junho, espera-se mais tardar no dia 1 de julho que abram as candidaturas para serem submetidas até o dia 31 de julho. Portanto, temos aqui um mês para preparar não, temos um mês para submeter a nossa candidatura. Depois temos outra medida que, na minha opinião, é muito interessante e que as entidades formadoras, outros operadores, como associações, desde que cumpram os critérios de entidade beneficiária, podem candidatar-se, é a capacitação para a inclusão, que é uma medida que permite às entidades fazer um plano de formação adequado às necessidades de um público-alvo que sofre de exclusão social. Portanto, ao contrário das formações ou da formação modular para empregados e desempregados, que temos que obedecer aos módulos que são de 50 horas e de 25 horas, as famosas UFCDs que estão no Catálogo Nacional de Qualificações, aqui a capacitação para a inclusão permite às entidades poderem desenhar um plano de formação adequado aos seus públicos-alvos. Portanto, podemos estar a falar de workshops no mínimo de 8 horas, como podemos estar a falar de cursos extensivos de 800 horas. O número mínimo de horas e o número máximo de horas do plano de formação ou do programa estará definido no aviso de abertura de candidaturas. E depois temos também outras medidas que se calhar deixaria um pouco para as questões que fossem colocadas, como a formação de técnicos de reabilitação de setembro de 2016 a setembro de 2016, portanto, espera-se que abra no dia 1 de setembro e termine no dia 31 de setembro, portanto, há aqui algumas medidas formativas interessantes para as entidades se poderem candidatar. Vou então voltar à minha apresentação. E enquanto fazes essa mudança, houve aqui um colega que deixou um comentário acerca dos atrasos que estávamos a falar há pouco e referiu que, no seu entender, pelo menos um dos motivos do atraso, pelo menos da saída das medidas do POISE, foi o protelar do recrutamento de 11 técnicos que só foram selecionados em final de maio de 2016 e que provavelmente só agora irão ser formados para integrar as estruturas de análise em Lisboa e Porto. Portanto, foi um comentário de um dos nossos colegas que está a assistir em direto, dos 30 que estão nesta altura, e que colocou esta opinião, e obrigado por esta dica que nos deixou também.
Exatamente, de facto, o programa é o Programa Operacional da Inclusão Social e do Emprego, onde o recrutamento de técnicos tem que obedecer aos princípios e às regras da contratação pública, e de facto foi um processo muito moroso ao nível da seleção, e agora finalmente esses 11 técnicos vão entrar. Esperemos que sejam bons técnicos, esperemos que tenham conhecimento na área da gestão de projetos e também esperemos que facilitem um pouco os reembolsos e que saibam analisar bem as candidaturas e que sejam também rápidos na sua análise e na sua discussão para que os prazos também, além do aviso de abertura de candidaturas, para a resposta ser dada pelos organismos intermédios também seja dada em prazos curtos para que as entidades possam, aí sim, executar os seus projetos. De qualquer forma, também agradeço o contributo do colega. Relativamente aos EFAs, que é uma questão onde muitas vezes me colocam, neste momento os EFAs estão e têm um organismo intermédio do IFP e, na minha opinião, suspeita-se que em setembro possam abrir as candidaturas para os EFAs, o que é uma boa notícia para as entidades formadoras que tenham ou que queiram ter EFAs. Mário, estás a ver o meu, ou estão a visualizar o teu PDF, mas se o quiseres visualizar em modo de ecrã a tela cheia era melhor. Vê lá se... Ok, perfeito, muito bem. Estás um especialista. Mais ou menos. Bom, próximo ponto. 5 passos essenciais para uma candidatura a projetos formativos. Antes disto, deixa-me só recordar, porque há pessoas que vão entrando e vão saindo, de que podem enviar questões, dúvidas por e-mail, geral@format.com, ou outros que tenham do Format, ou então fazer comentários no próprio YouTube, que nós recebemos aqui essa informação e depois responderemos a essas questões e essas dúvidas. Muito obrigado. Desculpa, Pedro, podes avançar. Muito bem. 5 passos essenciais para uma candidatura a projetos formativos. No fundo, queria partilhar aqui 5 passos que eu tenho em intenção quando faço as minhas candidaturas a projetos formativos. Um bom diagnóstico é uma das fundamentações da não aprovação de algumas ou poucas candidaturas que eu fiz e que foram indeferidas, tem a ver com o facto de não ter sido feito ou não ter sido justificado um bom diagnóstico. E o primeiro passo é nós termos um bom diagnóstico. E ter um bom diagnóstico, na minha opinião, é fazer uma descrição dos públicos-alvo, das suas necessidades formativas, que justifiquem a implementação de um plano de formação. Dando um exemplo, uma candidatura que neste momento tem os formulários disponíveis, que são os públicos estratégicos, que permite às entidades formadoras e também a outras entidades não formadoras, mas principalmente queria pegar aqui nas entidades formadoras, poderem, através de referenciais que já estão definidos de formação pela SIG, pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, disponibilizar uma formação adequada a um determinado público. Nós temos que ter atenção à descrição dos públicos-alvos. Porquê? Porque é a descrição desses públicos-alvos, das suas necessidades formativas, que vão justificar um determinado plano de formação. E dando um exemplo de um bom, na minha opinião, de um bom público estratégico são, por exemplo, os OPCs. Os OPCs são órgãos de polícia criminal, que interagem diretamente ou indiretamente, mas mais diretamente, por exemplo, com a questão da violência doméstica. Ou seja, sensibilizar esses profissionais para a violência de género é, de facto, um público que trabalha diretamente com a violência de género. E esses profissionais necessitam de um determinado plano de formação que, apesar de ser disponível pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, necessitam de formação. E é nesse descritivo, no levantamento dessas necessidades de públicos-alvos, para os públicos estratégicos, ou para as modulares, ou para a capacitação para a inclusão, que nós fazemos um bom diagnóstico. E fazer um bom diagnóstico é fazer um levantamento exaustivo das necessidades formativas daquele público-alvo. Outro dado que deve estar no diagnóstico, dados qualitativos e dados quantitativos. Dados qualitativos têm a ver, por exemplo, com
pessoas que se encontram, por exemplo, em desemprego, pessoas que estão desmotivadas, pessoas que estão que não acreditam na sua reintegração social, são dados qualitativos. Dados quantitativos é, por exemplo, o número de pessoas que uma determinada associação trabalha e que necessita de formar esse número de pessoas. Por exemplo, dados quantitativos, eu costumo ir ao IFP e também ao Instituto Nacional de Estatística e buscar dados que fundamentem, em termos de quantidade, o meu diagnóstico. Outro ponto é indicar e caracterizar a rede local que trabalha com os nossos públicos-alvos. Portanto, hoje em dia ninguém trabalha sozinho, nem trabalha só com um determinado público. Haver a indicação e a caracterização das entidades que trabalham com esse público também deve estar no nosso diagnóstico. Depois temos que ser um bocadinho mais fortes, é o porquê da nossa oferta formativa ser melhor do que a outra entidade que trabalha com um determinado público-alvo. Portanto, haver aqui uma identificação da rede local dos nossos públicos-alvo. Um bom plano de formação é importante. Programas formativos adequados às necessidades formativas diagnosticadas. A experiência da entidade formadora nas áreas de educação e formação, dos quais constam as ações do plano de formação, também deve ser evidenciada, e o plano de formação deve englobar as prioridades do Portugal 2020, como, por exemplo, igualdade de oportunidades, igualdade de género, emprego, empregabilidade, sustentabilidade, inovação e um conceito que eu acho que é interessante, que é a multiplicabilidade, que é a possibilidade do nosso projeto ser multiplicado em outras regiões, em outras zonas, que também é valorizado em termos de critérios subjetivos dos técnicos. Outro passo, o terceiro passo, é de facto projetos em rede e em parceria. E aqui é importante definirmos dois conceitos. Um são parceiros e outros são prestadores de serviços, ou seja, estabelecer parcerias locais com entidades parceiras. Então, o que é um parceiro? Um parceiro é alguém, uma entidade, uma empresa, uma câmara, uma junta, que, pela sua área de atuação, consegue chegar ao mesmo público que nós temos. Por exemplo, imaginem que vocês têm uma oferta formativa das modulares, estabelecer uma parceria com o poder local, com as câmaras, com as juntas, com as associações, de modo a divulgarem a vossa oferta formativa, é visto aqui como parceiros. Prestadores de serviços são exatamente as empresas ou outro tipo de organizações que, em caso de aprovação da candidatura, vão entrar como prestadores de serviços. Na minha opinião, essas empresas e essas prestações e essas empresas ou outras organizações que fazem prestação de serviços não devem estar na candidatura por causa dos princípios da contratação pública, onde, em caso de aprovação, nós, conforme a natureza da despesa, vamos ter que fazer um processo de contratação pública e aí, se colocarmos na candidatura, sou da opinião que estamos um pouco a violar os princípios da contratação pública e a não obedecer a esses princípios significa que estamos, na minha opinião, a desfavorecer a nossa candidatura. Redigir, assinar e submeter com a candidatura protocolos de cooperação ou protocolos de parceria ajuda-nos a credibilizar a nossa candidatura, ajuda-nos a perceber que existem parceiros que estão connosco e que também, de certa forma, tiveram consciência e conhecimento do nosso projeto e que mostram disponibilidade para cooperar. Em termos de orçamento, justificar a previsão de despesa e a natureza, justificar a previsão de custos e a natureza das despesas. Elencar uma previsão de despesas previstas no projeto. Caracterizar a natureza da despesa e não o prestador de serviço. Respeitar os princípios e as regras da contratação pública e orçamentar com os critérios de razoabilidade e eficiência e como própria despesa se tratasse. No antigo quadro comunitário, eu acho que esta também é uma grande diferença em relação ao CREN e o Portugal 2020, é que neste momento, nós quando submetemos a nossa candidatura, é-nos pedido um descritivo da previsão da despesa, ou seja, da forma como nós vamos
orçamentarmos um projeto e na forma como nós vamos gerir esse projeto. E eu acho que este tópico é muito importante, nós colocarmos na candidatura o modelo de gestão que nós vamos fazer, o alencar a previsão das despesas, por exemplo, vamos ter a necessidade de contratar uma universidade para fazer a avaliação, vai lá estar a cotação ou o orçamento que vai estar destinado a essa universidade. Se vamos recorrer a uma empresa para especialista na gestão financeira de projetos financiados, Pedro, podes avançar para o quinto passo, essencial para uma candidatura a projetos formativos? Podes avançar? Acompanhamento e avaliação. Apresentar uma equipa técnica com capacidade e competência para acompanhar e executar o projeto do ponto de vista técnico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em sede de candidatura, nós temos que apresentar uma equipa técnica composta por elementos em que, conforme a natureza do projeto, apresentem competências ao nível do acompanhamento, ao nível da execução e ao nível da avaliação. Se tivermos já os recursos humanos afetos ao projeto e sabemos o nome das pessoas, eu sou da opinião que deve-se colocar uma síntese profissional desses elementos, portanto 4 ou 5 linhas, que ajudem a argumentar o contributo que aqueles técnicos vão ter para acompanhar corretamente e executar o projeto. Se temos recursos humanos a contratar, podemos colocar o perfil da pessoa que queremos contratar e as competências que esta vai ter ao longo do projeto. Recorrer a uma organização para realizar uma avaliação externa também parece-me ser uma boa estratégia, porque este quadro comunitário dá muita importância à forma como a entidade vai acompanhar, executar e avaliar o projeto, portanto avaliar o seu impacto, e recorremos a uma entidade externa como uma empresa com créditos confirmados na avaliação, uma universidade, um consultor, alguém que tenha uma visão externa, poderá, na minha opinião, credibilizar a candidatura e, no ponto de vista de gestão, poderá ser um bom instrumento na medida em que essa entidade ou essa empresa poderá fazer uma avaliação correta do projeto e do impacto que este teve. Demonstrar que tem boa capacidade financeira. Infelizmente, por causa destes atrasos todos do Portugal 2020, muitas entidades formadoras não têm a capacidade financeira que tinham. Ou seja, não esquecer que estes projetos são de reembolso e significa que a entidade tem que ter algum fundo de maneio que possa adiantar para depois ver as despesas serem reembolsadas. Em momento de candidatura, ou quando submetemos a candidatura, vão ser pedidos balancetes, vão ser pedidos documentos contabilísticos que comprovam se a entidade beneficiária tem boa capacidade financeira. Se não tiver, devemos recorrer a outras alternativas. Não quero dizer com isto que o recorrer à banca seja uma alternativa. O que nós temos que colocar em candidatura para que o nosso avaliador avalie bem a nossa candidatura é que temos autonomia financeira para suportar possíveis atrasos que vão ser, não digo frequentes, mas que possam existir ao longo da gestão da candidatura. Não esquecer que muitas vezes os técnicos que fazem o acompanhamento destas candidaturas são aqueles que analisam, avaliam em momento de candidatura. Portanto, temos que transmitir confiança no ponto de vista técnico, no ponto de vista financeiro e no ponto de vista de avaliação ao técnico ou técnica que irá analisar a nossa candidatura. Portanto, em traços gerais, são estes os 5 passos que gostava de partilhar com vocês, que, na minha opinião, são essenciais para realizar uma boa candidatura. Relativamente ao próximo espaço, vou deixar aqui a oportunidade para colocarem algumas questões e responder a essas questões. Também queria dar um pouco a conhecer o workshop que vai ocorrer no Instituto Bento Jesus Caraça no dia 8 de julho sobre projetos formativos do Portugal 2020, onde podem complementar os vossos conhecimentos. É um workshop de 7 horas sobre exclusivamente como elaborar candidaturas ao Portugal 2020, onde poderão aí, se tudo correr bem, se as modulares, por exemplo, estiverem com o período de abertura disponível, colocar algumas questões
ao formador e ser ali um complemento que possam ter para elaborar as vossas candidaturas. Entretanto, Pedro, penso que também tens aí um conjunto de questões que foram enviadas por e-mail e outras alguns comentários que foram colocados no próprio YouTube, e alerto também para o seguinte: para quem já não nos está a ver em direto e que queira deixar os seus comentários e as suas dúvidas e as suas questões, podem deixá-los nos comentários do YouTube ou então enviar por e-mail. Vamos então a essas questões, Pedro. Muito bem, eu fiz aqui um levantamento de duas questões. Estas duas questões foram colocadas por uma formanda que coloca então estas duas questões. Existem tipologias de projetos formativos do Portugal 2020 em que uma associação de ação social saúde com estatuto de utilidade pública, mas não uma IPSS, constituída apenas por voluntários, inclui formadores certificados e gestor de formação, se possa candidatar? Tem muito a ver com os critérios de elegibilidade da entidade beneficiária. Ou seja, a entidade beneficiária é aquela que cumpre os critérios para candidatar-se a uma determinada tipologia formativa. Sendo uma associação, pode entrar como, no artigo 12 do Decreto-Lei 159, como outros operadores, ou seja, em que a gênese da sua atuação engloba um bocadinho da formação. No caso, por exemplo, das associações, nos estatutos deve estar a questão da formação profissional, ou seja, a associação existe e tem na sua área de atuação a formação profissional. Se tiver a formação profissional nos estatutos, pode-se candidatar, embora com a salvaguarda do seguinte: sempre que considerarmos que uma entidade beneficiária não é elegível, ou sempre que considerarmos que temos dúvidas sobre a sua elegibilidade, devemos enviar um e-mail anexando os respectivos estatutos para o programa operacional que essa medida está. Deveremos obter uma resposta afirmativa sobre a elegibilidade daquela entidade poder se candidatar ou não. Ou seja, há alguns projetos que são submetidos por entidades beneficiárias e que não são analisados porque não cumprem os critérios de elegibilidade. Havendo um e-mail, um comprovativo do órgão que irá fazer a avaliação, obviamente que aí podemos nos candidatar. Portanto, se existem dúvidas, enviar um e-mail, mas à partida, uma associação que tenha no seu objeto a formação pode-se candidatar. Terá é que, depois, o seu plano de formação ser ministrado por uma entidade certificada pela DGERT nas áreas de educação e formação em que esse plano, em que os programas desse plano têm. Portanto, aí terá que contratar sempre uma entidade certificada, mas aqui a associação é a entidade beneficiária. Caso não possa candidatar-se, que parcerias então terá que construir? Podem incluir câmaras municipais e juntas de freguesia? Sim, as câmaras municipais e as juntas de freguesia, pela sua área de atuação, até pela sua própria criação, são entidades que trabalham com o público-alvo, no caso das câmaras municipais com os municípios, no caso das juntas com a população local daquela junta de freguesia. São bons parceiros, e na minha opinião devem fazer parte da rede de parceiros de uma candidatura. Se de facto nós temos uma ideia de um determinado projeto e com esta resposta e com este pensamento que quer partilhar, penso que também responda à segunda questão, que é, havendo a possibilidade de uma candidatura de um projeto formativo para jovens por parte de um indivíduo, em caso negativo, que tipos de parcerias teria de ter, o pensamento deverá sempre ser este. Sempre que uma entidade ou uma pessoa tiver uma ideia que possa ser elegível numa determinada medida, então a parceria deverá ser feita em nome de uma entidade que é beneficiária e que possa candidatar-se. Obviamente que a entidade que vai se candidatar é aquela que recebe o apoio e é aquela que irá dinamizar a oferta formativa e irá dinamizar as atividades. Corremos um risco, se tivermos uma ideia e propor essa ideia a outra entidade que seja beneficiária,
de essa entidade que for beneficiária desenvolva o nosso projeto e a nossa ideia. Portanto, mas a parceria no Portugal 2020, como qualquer outra área de negócio ou qualquer outro programa, deve ser feito na base de confiança. Portanto, os parceiros têm que ser entidades ou pessoas de confiança. Aqui há uma parceria no sentido de desenvolver um determinado projeto em que a entidade beneficiária é um parceiro que cumpre com os critérios da elegibilidade e connosco irá desenvolver esse projeto. Portanto, são as parcerias que nós devemos criar no Portugal 2020 para poder dinamizar os nossos projetos, as nossas atividades e, no caso da formação, a nossa oferta formativa. Portanto, aqui espero que tenha respondido às questões colocadas pela formanda. Mário, não sei se tens aí alguma outra questão que, entretanto, tenha sido colocada. Tenho, sim, senhor. Houve aqui um comentário que eu acho que é interessante, do Gabriel Pereira, em que concorda com o valor de um bom, com a importância de um bom diagnóstico. O problema é que o campo específico do diagnóstico de necessidades de formação nos formulários do Balcão 2020 tem cerca de 1000 caracteres e não se sabe até quanto é que uma memória descritiva colocada em anexo será visionada pelos técnicos. Foi uma questão colocada aqui pelo Gabriel Pereira. Pronto, relativamente à impossibilidade de nós realizarmos diagnósticos extensos e sobre a análise que os técnicos poderão fazer dos anexos que enviamos na candidatura ou não. Eu, muito sinceramente, nós temos sempre, devemos ter sempre esta alternativa. De facto, os caracteres que nós colocamos no Portal 2020 em termos de diagnóstico são limitados, devemos ter aí, sim, uma boa capacidade de síntese de fazer um bom diagnóstico com dados qualitativos, com dados quantitativos, com dados que suportem a necessidade da intervenção de um projeto formativo e depois em anexo deveremos complementar essa informação através de um diagnóstico mais extensivo. Relativamente à questão se os técnicos analisam ou não, acho que é uma questão de brio profissional, ou seja, qualquer técnico tem que ler tudo o que diga respeito àquela candidatura. Nós, como técnicos que fazemos a candidatura, devemos sim ter a preocupação de justificar muito bem a necessidade de um bom diagnóstico, colocá-lo no Portugal 2020 e remeter para anexo toda a informação complementar. Agora, na minha opinião, os diagnósticos não devem ser grandes estudos académicos, não devem ter muita extensão de documentos, porque podemos correr o risco de facto, os técnicos não lerem o anexo. Na minha opinião, acredito plenamente que leem. Agora, devemos centrar essa informação o máximo possível para que, em caso de indeferimento da candidatura, os argumentos que nós apresentamos estejam claros, estejam presentes, de preferência nos formulários, e que também estejam presentes no diagnóstico que enviamos em anexo. Temos aqui outra questão, e é a última. Depois podem, como sabem, fazer comentários no YouTube e enviar-nos por e-mail também as vossas dúvidas e questões. E então foi um colega que colocou o seguinte: na empresa onde trabalho, que são instalações elétricas e de ar condicionado, estamos a preparar uma candidatura a uma formação modular para os nossos colaboradores. Mas fomos recentemente informados pela entidade formadora que nos tem acompanhado de que se o nosso projeto ficasse abaixo dos 50.000 euros, não poderíamos ter acesso a reembolsos. Apenas nos seria feito um adiantamento de 15% e depois seria pago o saldo final, porque seria considerado um projeto de reduzida dimensão. Será mesmo assim? É a questão que nos colocaram. Relativamente à medida de formação modular, o aviso de abertura de candidaturas, que é o regulamento que está afeto a essa tipologia, ainda não está disponível. Nós esperamos sinceramente que esteja disponível no dia 1 de julho para que as entidades possam candidatar-se a essa medida, juntamente com a disponibilização dos formulários, e aí sim terá que estar nesse aviso de abertura de candidaturas essa regra e essa aplicação para um projeto de dimensão inferior a 50.000 euros.
Se existe um apoio inicial de 15%, e os outros 85% são em saldo final e não existem reembolsos, dá-me a ideia que dá-me a ideia não, é um projeto muito, muito curto e muito pequeno, e que poderá ser, mesmo assim, a forma de pagamento deste projeto. Agora, o que saiu é a regra, são as regras gerais em termos contabilísticos, em termos técnicos para a candidatura. Portanto, teremos que esperar pelo aviso de abertura de candidatura para as modulares para saber se essa regra se aplica ou não. Portanto, pode ser verdade, ou então pode ter outros contornos que neste momento ainda não são possíveis de dar uma resposta a 100%. Esperemos então pela análise do regulamento do aviso de abertura de candidaturas para as modulares, e aí sim aconselho a ler muito bem esse regulamento e a perceber se de facto é mesmo assim ou não. Mário? Muito obrigado, Pedro, pela tua partilha, Okay. pela tua disponibilidade em estar mais uma vez connosco. Esperemos que de facto haja uma luz ao fundo do túnel, pelo menos daquilo que acabamos de perceber, parece que há de facto uma luz ao fundo do túnel, não é, Pedro? Sim, de facto, fazendo aqui uma síntese de todo o webinar, nós ao longo desde 2014, em especial no final de 2015, ouvimos muito ruído, portanto as medidas formativas não saíam no setor da formação, os reembolsos para projetos das empresas também não estavam a sair atempadamente nem a horas, pelos motivos que já apresentei, portanto, não havendo, por exemplo, o Orçamento de Estado para 2016, nem a discussão da especialidade, nem o Plano Nacional de Reformas, sem estes instrumentos não é possível o Estado português, por exemplo, dar a parte a percentagem do fundo que lhe compete. E além disso também, Mário, já estamos em 2016, portanto alguma vez as medidas formativas teriam que sair neste quadro comunitário. Portanto, esperemos sim que haja luz agora ao final do túnel. Ainda temos alguns meses de jejum, entre aspas, para percorrer, porque temos que fazer as candidaturas, temos que esperar que sejam aprovadas e aí sim começamos a executar os nossos projetos. Portanto, parece-me que há aqui também uma mudança de paradigma em não dar tanta importância à exportação de produtos, bens e serviços através do COMPET, através do Programa da Competitividade e da Internacionalização, e há aqui também uma tentativa agora de dar mais ênfase à educação e formação de adultos através dos cursos modulares, através da formação de públicos estratégicos, da capacitação para a inclusão ou dos EFAs, por exemplo, que vamos ver se ainda abrem neste ano. Portanto, parece-me que tudo indica que teremos para breve a possibilidade de, pelo menos, submeter as candidaturas a projetos formativos. Ok, obrigado, Pedro. Um grande abraço. Obrigado a todos. Nada, vamos falar. Adeus.